Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui mais um domingo, lição número 11. Nossa, já está passando muito rápido. Parece que foi ontem que a gente iniciou, né? O trimestre, já estamos aí encerrando, já faltando apenas essa, mais duas lições. Hoje é 14 de junho, é uma lição muito boa. Estaremos falando sobre os atributos da unidade da fé, né? Sobre o fruto do Espírito, sobre humildade, mansidão e longanimidade. Vai ser uma lição muito boa. Antes, porém, hoje, segundo domingo do mês, nós comemoramos o Dia do Pastor. Então vamos orar pelo nosso pastor também. Mais para frente eu tenho algo também para falar, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Espero que eu não esqueça. Eu ia escrever aqui, mas acabei não escrevendo. Já tem tanta coisa escrita que se eu fosse colocar mais alguma coisa eu iria me perder. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma noite de sono. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui estudando, Pai, meditando na Sua palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que Ele venha nos encher. Venha, Pai, nos ajudar a entender aquilo, Pai, que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, Pai. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que possamos absorver, Pai, o máximo possível da Tua palavra. Para que possamos estar, Senhor, atentos ao que o Teu Espírito Santo está falando conosco. Agora, Pai, te entregamos a vida do nosso pastor presidente, Pai, o pastor Aldemir, o qual, Pai, foi escolhido por Ti, como diz a Tua palavra, né? Porque o Senhor nos daria pastores. E nessa manhã, Pai, nós te agradecemos pela vida, Pai, desse homem de Deus, desse servo, Pai, que tem nos ensinado, nos ajudado, Pai, o qual o Senhor levantou, Pai, e tem, Pai, nos agraciado porque a gente é ovelha dele, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, mas ainda assim o Senhor nos honrou, nos presenteou com a vida dele para que nos ensinasse, nos guiasse e nos auxiliasse aqui nesta terra. Agora também, Pai, abençoa cada pastor, abençoa, Pai, a cada dirigente de congregação. Que o Senhor venha também abençoar, honrar, venha dar também, Pai, sabedoria, paciência, graça para poder suportar. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição 11, página 75. Eu acredito que no próximo domingo, no dia 21, a gente já troque uma palavrinha sobre o próximo trimestre. Eu e o pastor, a gente está acertando algumas coisas, então eu ainda não posso falar, mas no próximo domingo a gente talvez já consiga conversar. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. É uma palavrinha grande, né? Mas ela faz muito sentido. O texto áureo está lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Então, esse é o texto áureo. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Eu grifei aqui evidenciar no cotidiano. O que o autor está querendo falar? Você não é crente apenas quando você está de terno, de gravata, regendo o conjunto, tocando, dirigindo o culto, orando, pregando, na portaria da igreja, na cantina. Não. Você não é crente apenas dentro da igreja. Dentro da igreja eu sei que você é crente. Dentro da igreja eu sei que você tem aspectos, né, de cristão. Mas e fora? Fora onde o pastor não te vê, onde o teu líder não te vê, onde o teu irmão não te vê, mas Deus está te vendo. E mais, onde as pessoas estão te observando. Então aqui ele fala evidenciar no cotidiano. Dentro da igreja você é uma bênção, ou melhor, você acha que é uma bênção, mas quando chega fora, você é arrogante, você é agressivo e você não perdoa. Ou seja, você não tem o aspecto de servo, de filho de Deus. Então é muito mais forte você evidenciar isso fora das quatro paredes, fora do ambiente da igreja, do que dentro. Porque dentro a gente sabe que você é crente, mas fora não. Eu quero destacar duas leituras diárias, estão aqui embaixo, ó. Aqueles que leem conhecem. Na quinta-feira, Paulo escreve aos Gálatas 2:20, ele fala assim, ó, irmãos, isso aqui é só
um trechinho, né? É um comentário que o autor faz sobre o texto, não é o versículo. Então é importante que os irmãos leiam o versículo. Ele diz assim: a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Ou seja, se você tem Cristo, né, habitando em você através da pessoa do Espírito Santo, você vai ser manso. Ao contrário disso, você não tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. Na sexta-feira, tanto em Salmos 86:15 como em Naum 1:3, né, ler esses dois textos, eu achei isso aqui fantástico. O autor diz assim, ó: se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria do seu povo? Irmãos, vamos parar aqui rapidinho. Os irmãos já pararam para pensar, se não fosse as misericórdias, a longanimidade do Senhor, o que seria de nós? O que seria da igreja? O que seria do povo? O que seria de Israel? Porque a Bíblia diz que Deus levantou Moisés e tirou Moisés Israel do Egito. Israel, né, estava há anos sendo escravo, e quando finalmente Moisés, né, passa 40 anos, né, nas terras de Midian, lá nas terras do teu sogro Jetro, ele volta, enfrenta Faraó, seu amigo, né, e ele, através de Deus, ele resgata o povo, liberta o povo. Aí quando eles atravessam o Mar Vermelho, e assim, é algo extraordinário, porque eles estão ali escravos, né? Estão cativos. Deus vai, levanta um homem entre eles para poder os libertar. Isso aí já é a bênção já extraordinária. Aí, quando eles saem das terras do Egito, eles dão de cara com o quê? Mar Vermelho. À frente, Mar Vermelho. Atrás, Faraó e seu exército. Aí o que Deus faz? Abre o Mar Vermelho para que eles passem de pés enxutos no meio do Mar Vermelho. E Deus havia prometido que quando libertasse... Lembra que semana passada eu falei sobre obra completa? Eu não lembro se foi na semana passada ou se foi na live que eu fiz com o Povão do Céu. Mas eu falei sobre quando Deus faz a obra completa. Foi na semana passada sim, que ele faz mais do que a gente pode imaginar. Então a gente pede algo, mas Deus, com seu amor, ele nos dá além. Não porque a gente merece, mas porque ele é um pai zeloso e amoroso. Aí Deus prometeu que quando livrasse Israel do Egito, iria aniquilar o seu inimigo, que era quem naquele momento eram os egípcios. E quando Faraó vem atrás furioso, juntamente com seu exército, o que Deus faz? Fecha o Mar Vermelho, extermina Faraó e seu exército. Interessante, irmãos, eu já falei isso aqui em algumas aulas. A arqueologia nos diz que foi encontrado sim no fundo do Mar Vermelho resquícios, né, fragmentos de carroças e rodas do período onde o Egito dominava. Ou seja, a história, a ciência nos testifica o que as escrituras dizem. Não que a gente duvide, mas como eu estava conversando esse dia com o pastor, a arqueologia, né, a ciência, ela vem aí nos auxiliando para que a gente possa atestar, junto com a ciência, com a razão, não mais por fé, o que realmente Deus fez pelo seu povo, e a Bíblia nos conta. Então, isso realmente aconteceu, mas voltando, só para poder a gente não se perder, Deus vai, tira Israel do Egito, atravessam o Mar Vermelho. Você pode ir contando aí, ó. Primeiro foi Deus ter livrado Israel das 10 pragas, né? As 10 pragas aconteceram e Deus livrou. Libertou, segundo milagre. Passou o Mar Vermelho, terceiro milagre. Aí quando eles chegam do outro lado, eles sentem fome, eles sentem sede. Aí começam a questionar Moisés, dizendo que no Egito eles tinham repolho, no Egito eles tinham cebola, tinham coisa para comer, se morressem tinham lugar para enterrar. Ou seja, foram ingratos, né? Mas ainda assim, Deus honrou, eles ficaram no deserto por longos anos, até que, pela murmuração, todo esse povo, exceto 2 pessoas. Quem foram essas pessoas? Josué e Caleb. Josué e Caleb saíram do Egito, atravessaram o deserto e entraram na terra prometida. Mas todo o restante, inclusive Moisés, pereceram no deserto. Então, ainda assim, a gente vê a fidelidade de Deus. Aí eu pergunto, existe diferença entre Israel e nós hoje? Deus nos dá. E
o que a gente faz? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa gratidão, né? Qual é a nossa adoração? Então a gente bate muito na história de Israel, mas infelizmente a gente não está muito diferente disso. Então assim, qual a diferença de Israel para a igreja no século XXI? Qual a diferença de Israel para Marlos, para a irmã Aura, para o presbítero Antônio? Não tem diferença. Então o que acontece é que hoje a gente tem o quê? Temos a Bíblia aqui que nos conta o que aconteceu e como fazer para vencer. Então ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor. Meu Deus, 10 minutos e eu estou na primeira página, nem entrei ainda na introdução, mas vamos seguir firme. Página 77, interagindo com o professor. Gostei muito também, não vou ler tudo, mas peço que vocês me acompanhem. Independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância de dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente, não descredenciando os dons ministeriais e espirituais, de forma alguma. Até porque, como o autor muito bem coloca aqui, eles são para a edificação da igreja. Mas nós não podemos esquecer a importância do fruto do Espírito. Isso é imprescindível. Não importa se você tem 1 ano de crente, se você tem 90 anos de crente. Se você esquecer a importância do fruto do Espírito, você está perdidamente equivocado. Aí no finalzinho, o autor também fala algo muito legal. Ele fala assim, ó. Na coletividade reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade do seu corpo. Corpo o quê? A igreja. Então, só puxando um pouquinho o contexto. Ele fala aqui que quando a gente vive, né, como comunidade, como coletivo, como igreja, nós temos uma convivência madura, pacífica. Esse reverberar o quê? Reflete, né? Então, quanto mais de Deus a gente tem, quanto mais fruto do Espírito a gente consegue produzir, né, na sua totalidade, a gente vai refletir em uma igreja harmoniosa, em uma igreja madura. Então, isso é a unidade. Essa é a essência da unidade do corpo, onde Cristo é o cabeça. Introdução. Já vou aqui para baixo, ó. Introdução. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Foi isso que eu acabei de comentar. Vamos seguir. Oi, perdão, o telefone tocou e tive que pausar. Vamos para o 1. O modo digno do viver cristão. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária, lembra que eu falei anteriormente, deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, não preciso nem voltar nesse assunto, né? Tem que ser uma coisa diária. Então, se não for diário, você vai se perder em algum momento. É um dia após o outro. Tem que corresponder ao seu chamado, né? Aquilo que a Bíblia nos ensina e para o que Deus te chamou. Vamos pular logo para o 2, que tem bastante texto para ler. 2. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Paulo diz lá aos Filipenses 2, 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não deu uma humildade movida pela falsa aparência, e sim deu uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Isso aqui eu quero compartilhar novamente algo que a gente fez lá no Povoando do Céu. O nosso último evangelismo, a nossa última missão, como a gente costuma falar, foi no dia 7 de março.
A gente estava aí à beira, né, de sermos notificados da pandemia, né, que até então não havia sido tratado como tal. Era ainda, estava na China, na Europa, e a gente, se eu não me engano, a gente já tinha tido um caso em São Paulo, que foi no dia 26 de fevereiro, mas ainda não estava, né, tão popular, digamos assim. É, a gente fez a nossa última missão do ano, né? Lá em Rio Bonito, foi num sábado. Irmãos, pensam no momento ímpar, pensa no momento de Deus e depois que a gente entrou em quarentena fez tanta diferença. Nós saímos para poder entregar algumas cartinhas, né? Cartas escritas à mão e depois disso a gente foi abraçar. A gente fica com duas placas. Uma placa dizendo Jesus te ama ou algo do tipo. E atrás uma placa dizendo abraço grátis. E sempre é algo muito legal esse abraço, porque a gente fica naquela. Será que alguém vai abraçar uma pessoa estranha? Será que alguém vai realmente, né, no meio do público abraçar alguém? Irmãos, acreditem, abraçam e abraçam muito. Ficamos ali na rodoviária em Rio Bonito e foi algo muito de Deus, muito surreal, porque nós recebemos muitos abraços, nós oramos e teve duas situações, três, que me chamaram muita atenção. Uma menina, uma jovem que estava ela e o esposo, ela grávida, e a gente se reuniu, né, ao redor deles e a Mariane orou por ela, orou pela barriga, né, pela criança no ventre. E ela estava num estado assim, espiritual muito carregado. A impressão que a gente tinha é que ela ia cair ali a qualquer momento, mas a gente orou e ela foi abençoada. Depois tinha um grupo de senhores, né, de senhores idosos, e teve um senhor que ele chorou muito, a Mari Rodrigues, se eu não me engano. Ela orou com aquele senhor, ela conversou com ele chorou muito, assim. Aquilo ali foi algo muito de Deus, porque ele recebeu muito assim, algo muito perceptível, algo muito assim, muito palpável. E uma outra foi eu não sei na verdade se ela era moradora de rua, mas eu sei que ela vendia coisas lá na rodoviária e a gente também entregou a ela, né, a cartinha. Não me recordo se ela chegou a abraçar a gente ou algo do tipo, mas eu lembro da gente entregar a carta para ela e algumas semanas depois a gente viu pela TV que ela havia contraído Covid e chegado ao óbito. Ou seja, a gente não sabe se aquele sábado foi a última vez que ela ouviu a palavra de Deus. Se ela foi abraçada, se foi o último abraço. Então isso me marcou muito porque se colocar no lugar do outro. Quantas das vezes a gente não para falar porque fica com medo, a gente não quer abraçar porque tá sujo, não quer parar para dar atenção porque acha que vai ser assaltado e não sabemos se é a última vez daquela pessoa. Eu tenho uma amiga minha de escola que ela conta que uma vez, tem tempo, em época de escola, puxei do fundo do baú agora. Ela falou que ela saindo para a escola, ela saindo atrasada, tinha um morador de rua no portão dela. Ela mora em Itaboraí, pedindo, disse que tinha algo para falar com ela, disse que estava atrasada, mas na volta ela falava com ele. Quando ela voltou, ele tava morto, né? A Defesa Civil estava lá recolhendo o corpo dele. Ela nunca vai saber o que ele tinha para falar com ela, não sabe se era um pedido de ajuda, um pedido de socorro, se era uma oportunidade que Deus estava dando para ela ganhar aquela alma para Jesus. Ela nunca vai saber. Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Não ter medo, não ter vergonha, não ter qualquer sentimento que não seja amor. Porque aqui o autor fala isso, ó. Uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Quando Jesus ele lava o pé dos apóstolos, ele não está querendo dizer que ele era melhor, o apóstolo era melhor, não. Ele estava querendo ser humilde. E quando ele mostrou essa humildade, era que mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo o Messias, o Salvador, ele poderia também executar aquela função. Então era uma atitude de humildade. E se colocar no lugar do outro é ser humilde. É fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Então, assim, quando você encontrar alguém na rua, alguém precisando de uma palavra, um abraço, nesse momento abraçar não pode, mas depois que passar a pandemia, faça isso, porque isso é de suma importância. O nosso pastor conta que
teve um amigo dele, eu não sei se ele ouviu ou foi amigo dele, que foi numa igreja e disse que ele foi tão bem recebido, teve um aperto de mão, uma coisa tão forte, tão de Deus, que ele se reconciliou naquela noite, por conta daquela recepção. Então é um aperto de mão. Ele faz diferença. Um sorriso sincero, um abraço, ele faz diferença. Isso é ser humilde. Não importa quem você seja, mas não esqueça que Jesus, ele foi humilde. 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita em nós. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, assim, por mais que você queira, de você mesmo você não vai conseguir. Mas, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos transformar. A gente vai conseguir ter essa percepção e fazer, né, viver, né, essa verdadeira humildade. Vamos prosseguir. Subsídio pedagógico. Tá lá na página 7 e 8, aqui embaixo, ó. Eu e meus rabiscos. Irmãos, eu não sei como que eu consigo enxergar depois o que eu escrevo. Eu confesso que às vezes eu não enxergo, tá? Eu não entendo, aí eu deixo passar batido. Às vezes eu olho assim, uma palavrinha eu lembro, mas tem coisa que foge mesmo. Um dos fatores imprescindíveis para o efetivo processo de ensino-aprendizagem é transmitir o conhecimento não apenas na teoria, mas também na forma prática. Assim o mestre ensinava a palavra, acompanhada de atitudes. Agora eu quero fazer um retrospectozinho na cabeça de vocês. O que é mostrar por atitudes? Eu fui líder de jovens por muitos anos, eu fui regente de jovens por muitos anos e eu sempre prezei pela atitude. Exemplo, juventude, vai ter reunião 7 horas da noite. Eu chegava em que horas? 7h30? Não. Eu sou o líder, eu vou chegar depois que todo mundo chegar. Não. Eu chegava 6h30. Pode perguntar a qualquer liderado meu. Vai ter ensaio 8 horas. Que hora eu chegava? 7h30. Eu sempre prezei pelo exemplo. Eu sempre prezei por demonstrar na prática. Até porque, imaginem só, eu sou líder, eu falo assim, vocês têm que chegar 8 horas. Cheguei 8h05. Aí tem um abençoado lá e fala, irmão Marlos, o irmão falou para chegar 8, o irmão chegou 8h05. Vou falar o quê? Ele tá errado? Não. Ele tá certo. Ele tá me devolvendo uma cobrança que eu fiz. Mas você é o professor, o líder. Sim, mas eu tenho que dar exemplo também. Então, para evitar esse tipo de conflito, eu sempre quis dar exemplo. Então, você pai, você mãe, você professor, você líder, seja exemplo. Aí, falando de pai e mãe. Eu estou lutando para o meu filho ler a Bíblia. Você pai, você mãe, o teu filho vê você ler a Bíblia? Olha, meu filho, meu Deus, está naquela fase rebelde, não ora, não jejua, não tem vida com Deus. Mas ele vê o pai e a mãe dele lendo a Bíblia, orando, fazendo propósito. Pelo contrário, é briga, é discussão, é gritaria, é xingamento. Qual é o exemplo que ele tem? Que filho, que servo que ele vai ser? Se o exemplo que ele tem dentro de casa é totalmente contrário ao que está na Bíblia. Então, antes de você cobrar, seja exemplo. Senta com ele, estuda a palavra, faça leitura diária, faça culto doméstico, tire um período, vocês ficam juntos assistindo TV, para comer, para sair, para passear, mas na hora de alimentar o espírito, você não é exemplo. Então, para você cobrar, seja exemplo. Tire aí, faça uma rotina agora nesse período de quarentena para poder, tira 1 hora do dia para poder, ou 1 hora dia sim, dia não, 2 vezes na semana para poder ler a Bíblia. Crie esse hábito, você vai ver como vai ser prazeroso você poder compartilhar
com seus filhos, é isso. E agora você não precisa mais nem cobrar, ele vai se sentir ali, né, tão abençoado, tão alimentado que ele vai fazer por conta própria e ele vai te chamar. Você não vai ter mais que obrigar, mas seja exemplo, porque Jesus ele ensinava a palavra, mas ele ensinava também na forma prática. 2, aí chegamos na metade do tempo já praticamente. Para haver unidade é preciso mansidão. Vamos por um logo. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Tá onde? Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade, ou seja, a gente volta ao tópico anterior. Para você ser manso, você tem que ser humilde, porque você não consegue ser manso se você não for humilde. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala isso lá em Mateus 11:29. Existe uma palavrinha muito conhecida, eu já falei isso aqui algumas vezes, chamada empatia. O que é empatia? Sou eu me colocar no lugar do outro. E o que é empatia dentro, né, do ambiente cristão? É você não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, ou fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, assim, é muito importante, antes de você falar algo, eu tinha até anotado a falar sobre isso aqui na frente. Eu vou guardar ali para frente. A gente volta nesse assunto sobre falar algo. Vamos prosseguir. 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Eu ainda vou incluir gente aqui. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números 12:3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. É bom ressaltar aqui que a pessoa fala: mas Jesus era o Filho de Deus. Sim, mas como nós também estudamos, Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Ou seja, ele, na forma humana, ele poderia sim ter perdido o controle quando ele foi caluniado. Mas o perdido controle é no sentido humano, mas não. Ele teve mansidão para poder tratar, que fala aqui, e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Aí, lembra de Ana? A Bíblia diz que Penina fazia o que com Ana? Ficava insultando Ana. O que a Bíblia diz que Ana fazia? Ia oferecer sacrifício, ia orar, estava no templo. Noé estava lá de boas, 120 anos fazendo a arca, esperando aí se cumprir o que Deus falou, e o povo, Noé é o maluco, Noé nunca choveu sobre a terra, e Noé fazia o que? Obedecia a Deus. Então, a Bíblia aqui falou sobre Moisés, sobre Jesus, eu incluo Ana e Noé, que também foram exemplos de homens e mulheres na Bíblia que foram confrontados, afrontados, caluniados, mas não entraram em embate. Eles recorreram a obedecer, recorreram a Deus. 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Aqui eu quero falar da língua. Tiago fala sobre a língua, que a língua é um pedacinho de carne que pode incendiar uma floresta. O que eu ia falar lá atrás sobre empatia? Uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada, e o nosso pastor presidente ele me ensinou muito isso, é o seguinte:
eu ouvi algo contra meu irmão, eu ouvi algo a respeito dele, me convém falar? O que eu vou ganhar levando aquilo para frente? O que eu vou ganhar reproduzindo aquilo que eu ouvi ou que eu vi? Ainda que eu tenha visto, é claro que você presenciou uma situação no qual o nosso pastor precisa ser notificado. É um homem de Deus. Ele não vai sair replicando o que você falou, pelo contrário, ele vai tratar, ele vai, pelo auxílio do Espírito Santo, ele vai cuidar para que aquela pessoa seja tratada e curada em Deus. Mas quando você fala para qualquer outra pessoa, entra o quê? A fofoca. O disse-me disse. É aí que o diabo aí entra e faz a festa. Por quê? Cria dissensão, cria briga, cria fofoca, separação. E a Bíblia diz que aonde, né, há essa dissensão, onde a divisão, o Senhor ele não ordena a bênção. Então, cuidado, irmão, quando você for falar. Cuidado no o que vai falar. Será que vale realmente? Minha mãe, Diaconisa Maura, às vezes acontece alguma coisa, aí ela fala assim, você soube disso? Aí eu falo, sim, eu já sabia. Ué, você nem comentou, eu falei. Aí eu falo, mas eu ia comentar por quê? A gente tinha algo a ganhar para poder eu comentar. Às vezes, irmãos, mas eu só comentei. Tá, mas você ganhou o quê? Você só comentou. Aí alguém ouviu, aí aquela pessoa que você fez esse comentário passou para frente. De repente, você realmente não quer fofoca. Mas por você comentar com outra pessoa, essa outra pessoa ela quer fofoca. Ela tem algo contra essa pessoa e vira aquela bola de neve de encrenca e daqui a pouco você está envolvido numa encrenca sem tamanho. Então, vigia no que você fala. Ouviu? Vai orar, Senhor, abençoa meu irmão, toma ele nas tuas mãos. Se for falar com alguém, que seja o nosso pastor, alguém que possa ajudar. Não para criar intriga e fofoca, porque isso é ter um controle emocional. Ainda que você queira. Tem gente que parece que a língua coça para falar, mas não fala. Ora a Deus para Deus, massagear a tua língua, você não falar aquilo que não lhe convém. Aí o autor fala assim, é a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então, recorra ao Espírito Santo. Ouviu alguma coisa que você quer falar, você vai ferir o teu irmão, vai para o joelho e vai orar, fala, Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Repreenda esse espírito, que o Senhor venha abençoar essa pessoa e que isso não vire uma fofoca. 4. Mansidão pressupõe conciliação. Já vou aqui para baixo, Ela transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso iria desaparecer. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Vocês lembram de Miriam e Arão, né, que foram arrumar encrenca com o povo por causa de Moisés, dizendo que por que Deus havia escolhido Moisés? Irmãos, e aqui está um dos textos que mais me deixam perplexo de amizade, de amor de Deus para com os seus. Quando Miriam e Arão eles fazem isso, Moisés está com Deus, né? Está orando. E Deus fala assim, Moisés, desce, porque os teus irmãos, né, estão tramando contra você. Aí a Bíblia diz que Deus, né, convoca uma reunião entre os 3 irmãos, e quando Arão e Miriam entram, e Moisés, a Bíblia diz que a nuvem do Espírito, gente, é um texto que a voz até embarga, que eu fico muito, muito emocionado. A Bíblia diz que o próprio Deus, né, entra ali através da nuvem, entra ali para poder justificar Moisés, para poder, né, legislar a favor de Moisés. Olha que amor, olha que intimidade, olha que presença, olha que fidelidade. Vê que Deus ele pega Arão e Miriam, coloca dentro da tenda, chama Moisés, ele entra junto e fala, estou aqui para poder honrar o meu filho. E é esse mesmo Deus que te honra, esse mesmo Deus que está aqui para poder honrar a tua fidelidade. Então, não importa aqueles que estão contra você, não importa o que estão
armando, tramando, mas no poder que há no sangue de Jesus, no poder de Deus. O sangue de Jesus para limpar pecado. Isso é jargão, então não esqueçam isso. Perdão pelo equívoco. Pelo poder que há em Deus, no nome de Jesus. O próprio Deus, ele vai nos justificar, ele vai nos guardar, ele vai revelar tudo aquilo que está oculto contra as nossas vidas. Então toma posse nessa manhã de que o mesmo Deus que honrou Moisés diante dos seus próprios irmãos, ele vai honrar a nossa fidelidade, ele vai nos honrar, ele vai revelar, ele vai trazer à tona e vai jogar por terra tudo aquilo que foi feito para nos confrontar e para nos deixar em situações difíceis. Esse texto é algo que me deixa realmente com as pernas bambas. Página 79. Estou lá em Subvídeo Vida Cristã. Podemos observar nas Sagradas Escrituras exemplos de homens e mulheres de Deus com personalidades e temperamentos distintos, contudo, com a submissão ao Senhor como um fator comum entre eles. Da mesma maneira, há hoje na igreja pessoas mais sanguíneas, outras mais fleumáticas, coléricas ou melancólicas, mas todas elas têm o compromisso comum de crucificarem a carne e andarem no espírito. Portanto, ainda que para alguns a mansidão pareça um desafio maior que para outros, todos temos que buscar incessantemente esta virtude produzida pelo Espírito Santo naqueles que o recebem. Irmãos, respeita. Você é da paz, você é tranquilo, seu irmão é mais agitado, ele não está errado, respeita ele, ora por ele, ajude ele a ser melhor. O incentivo é ser melhor. Imagina se Jesus fosse preconceituoso com Pedro, sabendo que Pedro era um homem duro, um homem sanguíneo, tanto que ele corta a orelha de Malco, ali naquele ímpeto, ele tira a espada, corta a orelha de Malco, e mal sabia Pedro que ele seria um dos homens que estaria mais perto de Jesus em tantos momentos difíceis, e seria um dos fundadores da igreja. Então, respeite o seu próximo, ame ele como a si mesmo, mas acima de tudo respeite, porque cada um tem uma personalidade. 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Domingo de ceia, falar de perdão. Vamos lá. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. É assim liberar o perdão aos ofensores. Não vou nem comentar, eu vou continuar. 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem sentido de paciência, tolerância e constância. Vamos para a página 80. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Paulo fala em Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Ou seja, em termos gerais, essa virtude ela fala o quê? Que você tem que aprender a tolerar os erros dos outros. Independente se você esteja certo ou não, tolera o erro do seu irmão, porque você vai ser muito mais abençoado. 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas atuações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é o último biscoito do pacote, você não é o perseguido, você não é... Não. Isso é bíblico. Nós seríamos perseguidos e muitas das vezes dentro mesmo ali do nosso meio. Mas nós temos que enfrentar. E em amor. Quando vierem com uma pedrada, você não deve pegar outra pedra para tirar. Haja na paz. Seja um conciliador, como nós falamos no tópico anterior. Imagina só, alguém fala assim: tá tendo uma discussão ali entre os jovens, mas só tem aqui
de obreiro só tem o Marlos, mas não chama ele não, porque o Marlos, ele olha, é encrenqueiro, não pode ver uma confusão que ele coloca Marlene Fogueira. Imagina como que eu iria ficar triste. Imagina o nosso pastor ouvindo falar isso de um dos seus obreiros. Mas agora não. Ah, não, chama lá o Marlos porque ele tem sempre uma palavra boa, vai saber aconselhar, vai saber resolver essa situação. Então que a gente seja essa pessoa reconhecida por auxiliar, por, né, através do Espírito Santo, que ajude a mediar os conflitos. 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Lembra de 1 Coríntios 13, né, que semana passada eu abri a cara aqui lendo. Lembra dele? Leia, se você não leu, leia. 1 Coríntios 13. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba-se o quê? A disputa dentro da igreja. Irmãos, perdão é algo tão forte. Tenho 3 coisas para falar aqui antes da gente encerrar. Faltam 3 minutos. Primeiro, quando o autor ele fala aqui que o amor é um atributo divino. Voltando um pouquinho, lá em Gênesis, quando o homem é criado, fala-se que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, com orelha, olhos, cabelo, mão, não. Esse a imagem e semelhança fala sobre 2 tipos de atributos. Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Quando Deus nos criou, Ele nos deu atributos comunicáveis, entre eles o amor. Então, pare e pensa que nós temos dentro de nós algo que é muito de Deus, né? Algo que Ele compartilhou com a gente, que é o amor. E os não comunicáveis é o quê? Onisciência, onipresença, onipotência, isso é exclusivo de Deus, o homem não tem. Mas foca no amor. O amor é algo que Deus nos presenteou. Ele pegou o que estava nele e compartilhou com a gente. Então é algo que tem que ser realmente exaltado, alimentado, edificado, porque é algo muito de Deus. Outra coisa, eu falei na semana passada que essa reta final ela está sendo muito prática. Nessa semana a gente orou, né, pelo nosso pastor, pelo nosso ministério, pelos pastores e pela igreja. E hoje, como hoje é dia do pastor, eu quero te pedir, passe uma mensagem para o nosso pastor, seja no grupo, seja no privado, fala, pastor, isso é uma bênção na minha vida. Diga com as suas palavras qual a importância do pastor na sua vida. Em que momento da sua vida você falou, caramba, o pastor Nodemir é um homem de Deus na minha vida. É um homem que tem me ajudado, um homem que tem me auxiliado. Mas manifeste para ele quão de Deus tem sido a dedicação dele na sua vida. Quão instrumento de Deus ele tem sido na sua vida. Faça isso, porque é bom, é bonito. E a própria Bíblia nos ensina isso. E a outra coisa, perdão. Todo mundo tem algo, ou já teve algo, ou contra, ou de alguém. Ou você ficou triste com alguém ficou triste com você, e fica naquele impasse, esperando alguém vir se consertar, ou você vai até a pessoa. Eu posso falar que hoje eu não tenho essa situação mal resolvida. Se existe, eu não sei. E se tem, eu não saiba, que o Espírito Santo venha me revelar para que eu possa me consertar com essa pessoa. Mas hoje, o meu pedido prático para essa aula é o seguinte. Você que sabe que existe alguém triste com você, ou pior, você que está triste com alguém e não se consertou, procura essa pessoa hoje. Procura essa pessoa, passa um zap, liga para ela. Se for uma pessoa que você não possa estar na casa, que não for alguém de repente da sua família, de seu contato por conta da quarentena, vá até essa pessoa, se conserta com ela, fala, me perdoa, em nome de Jesus. O Espírito Santo bradou no meu coração e me incentivou a vir aqui. Ora antes, não vá porque eu estou pedindo não, mas ora antes, fala assim, Espírito Santo, testifico que o presbítero Marlos falou comigo, que eu possa me consertar com essa pessoa, que eu possa tirar esse grãozinho de terra que tem rachado o meu vaso e me impedido de receber, de ficar cheio. Lembra? Eu já falei algumas vezes, o vaso
quando ele tem uma pedrinha pequena que seja. Pode ser um pedaço de pau grande ou uma pedrinha, uma terrinha. Quando ele passa no fogo, ele estoura. Então, para você não estourar na prova, para você não perecer, tira essa pedrinha, vai lá, se conserta com essa pessoa, deixa o amor de Deus, a mansidão, a longanimidade habitar em você, florescer, frutificar, para que você possa ser mais abençoado. A conclusão, irmãos, é basicamente isso. Meu tempo já estourou. A conclusão fala sobre esses 3 aspectos e que a gente não seja essa pessoa colérica, essa pessoa que não tem mansidão, não tem domínio próprio, tá bom? Sejam mais abençoados no nome de Jesus. Tenham um domingo abençoado na presença de Deus. Foi muito bom estar com vocês. E até domingo que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz.